No vídeo de hoje vamos trazer aqui nova projeção para o Bahia escapar do rebaixamento e com detalhe importante, vai haver aqui por parte do produtor de conteúdo uma comparação bem interessante sobre os últimos jogos de todos esses times que concorrem com o Bahia para escapar do rebaixamento. Além disso, vamos trazer também a arbitragem, treinamento do Bahia e, claro, situação da tabela. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso, aquela dica para você que quer comprar no site da Centauro tá aqui, gente, a oportunidade, Black Friday na Centauro tá aí com 80% de desconto, vários parceiros também com desconto e aqui, gente, ó, as ofertas terminam dentro em breve, as ofertas terminam basicamente no dia de hoje, então clica aqui no link, fique sabendo pelo comentário também na descrição do vídeo que você vai ter acesso a todos esses produtos, é muita coisa legal, tem tênis aqui, gente, com inclusive 50% de desconto, vou dar só esse exemplo para vocês, mas tem tênis, tem camisa, tem material esportivo, muita coisa legal, mas por exemplo, esse tênis aqui da Nike, gente, Pegasus 40, tá saindo de R$ 999,99 por R$ 499,99, 50% de desconto, tem várias ofertas assim, então clica aqui no link, fique sabendo pelo comentário também na descrição do vídeo, aproveite aí a Black Friday na Centauro, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui o nosso Bahia nesse último treino para enfrentar a equipe do Corinthians. O Bahia treina as situações de jogo no último trabalho em Salvador antes de enfrentar o Corinthians. O Tricolor vai a campo nesta sexta pela 35ª rodada. E tá aqui, gente. O Bahia realizou a última atividade em Salvador antes de enfrentar o Corinthians e jogo programado para as 21 horas desta sexta, lá na Neoquímica Arena, pela 35ª rodada. Na manhã desta quarta, o elenco tricolor treinou situações de jogo e participou de trabalhos tático, técnico e de bola parada. O primeiro trabalho do dia foi realizado na academia do CT. Em seguida, no campo 2, o elenco foi dividido em 4 times para enfrentamento entre duas equipes, com regras e a utilização de 6 traves pequenas. Na terceira etapa, houve exercício tático. Está aqui, inclusive, Citadini tem treinado normalmente com Biel, ali ao lado dele. E aqui continua. Além disso, o treinador Ceni aprimorou situações de ataque contra a defesa em metade do gramado. Na outra, o treinador trabalhou detalhes da construção desde o campo defensivo. Por fim, time considerado titular que não foi divulgado pelo clube treinou lances de bola parada, tanto defensivos quanto ofensivos. Os demais jogadores se dividiram em atividade técnica e de cobranças de faltas frontais. Ao Gustavo Zagueiro, mais uma vez, foi a campo para fazer um trabalho físico e técnico, sob a supervisão do fisioterapeuta Thiago Teixeira. Nesta quinta, durante a tarde, o Bahia treinará em São Paulo. Com 38 pontos, o tricolor abre a zona de rebaixamento do brasileiro. Tá aí, gente. Tem mais tempo a perder, como eu sempre tenho dito. E agora é colocar em prática o melhor possível, a melhor versão do Bahia, para tentar surpreender esse Corinthians. Por falar no jogo, tem aqui a arbitragem definida, gente. Está aqui nosso parceiro Yuri Santana trazendo Marcelo de Lima Henrique, que será o juiz de Corinthians e Bahia pela 35ª rodada. Lembrando que o Bahia teve reunião com a CBF hoje. Estiveram presentes Carlos Santoro, Raul Aguirre e Vitor Ferraz. Jogos que trabalhou do Bahia em 2023. Bahia 1, Inter 0, Bahia 1, Grêmio 2, Bahia 1, Vitória 1 e Atlético de Alagoinhas 1, Bahia 2. Então tá aí, a gente deseja a ele uma boa arbitragem. Ele vez e outra passa por polêmicas e geralmente o jogo contra o Corinthians lá, geralmente é possível, enfim, né, que não seja o Bahia prejudicado. Que assim não seja, que o Bahia faça a sua parte, se concentre no jogo e faça justamente o que a gente quer, que é de repente surpreender e voltar com os 3 pontos para Salvador. Difícil é, claro, a gente não nega, mas não é impossível. E em futebol, vez e outra, acontecem surpresas que seja positiva para a gente. Outra informação agora é sobre Vasco e Cruzeiro. Teve partida ontem, empataram em 2-2, para mim um placar excelente. Está aqui, gente. A situação que a própria página FB Bahia Assist está trazendo, Vasco e Cruzeiro com 41 pontos e Bahia com 38. O Bahia precisa fazer 3 pontos a mais do que um deles nesses próximos 12 disputados. É bem isso, e é interessante porque eu vou trazer também para vocês aqui a tabela, para vocês terem a noção da situação. E tá aqui, gente, Vasco e Cruzeiro 41 pontos, o Bahia com 38. Qual detalhe? O Bahia vencendo a equipe do Corinthians, o Bahia ultrapassa ambos, porque o Bahia chega a 11 triunfos, empata com o Vasco em triunfos, mas ultrapassa o Vasco no saldo de gol e ultrapassa também o Cruzeiro, mas em relação ao critério de número de vitórias. Vasco enfrenta na próxima rodada, é bom que vocês fiquem atentos, joga fora de casa também, tal qual o Bahia. Os 3 jogam fora de casa, o Bahia enfrenta o Corinthians, a gente sabe. E aí temos aqui, ó, o Cruzeiro enfrenta o Goiás na segunda-feira, fora de casa. O Goiás vai com tudo ou nada, porque se perder se complica de vez. E o Vasco, no sábado, enfrenta a equipe do Atlético Paranaense fora de casa. E o Atlético Paranaense está precisando vencer, porque pensa justamente em não se afastar da 7ª colocação, pensando em pré-Libertadores. Ou seja, vai surpreendendo, ou quem surpreender aí fora de casa, vai
ganhar grande vantagem nessa disputa para fugir do risco de rebaixamento. Falando nisso, vamos trazer aqui agora cálculos do plantão do Paulinho e também ele traz, claro, uma comparação bem legal dos próximos jogos dos times que estão nessa fase debaixo da tabela. Vamos trazer aqui, gente, essa análise dele bem interessante para depois a gente comentar um pouco mais sobre essas perspectivas finais envolvendo o nosso tricolor de aço e a Série A. Tá aí. Vamos aos últimos jogos de cada equipe, por ordem alfabética. O Bahia tem agora Corinthians em São Paulo, nesta sexta-feira à noite, jogo lá em São Paulo, no Itaquerão. Depois o Bahia recebe em Salvador o São Paulo, enfrenta em BH o já rebaixado América e na última rodada recebe o Atlético Mineiro em casa na Fonte Nova, o Galo brigando aí ou por Libertadores ou até pelo título de campeão brasileiro. No primeiro turno, pessoal, nessa sequência de 4 jogos, o Bahia fez 5 pontos. Empatou com o Corinthians, empatou com o São Paulo e venceu o América. Perdeu para o Galo. Curitiba tem Fluminense agora no Rio. Aí recebe o Botafogo na capital paranaense, enfrenta o Bragantino em Bragança e na última rodada em Curitiba, o Coxa enfrenta o Corinthians. No primeiro turno, nessa sequência aqui de 4 jogos, o Curitiba fez apenas 3 pontos. Venceu o Fluminense e perdeu para o Botafogo, para o Bragantino e também para a equipe do Corinthians. Fortaleza e Cruzeiro. Deixa eu começar com Fortaleza, que joga nesta quinta-feira, 7 da noite em casa, jogou atrasado contra o Botafogo. Tem agora Botafogo e Palmeiras em casa, 2 jogos na sequência. Aí enfrenta o Bragantino em Bragança, recebe o Goiás em Fortaleza e na última rodada enfrenta o Santos na Vila Belmiro. No primeiro turno, nesta sequência de 5 jogos, Fortaleza fez apenas 3 pontos. Ganhou do Santos, 4-0. Perdeu para o Botafogo, para o Palmeiras, para o Bragantino e também para a equipe do Goiás. Cruzeiro tem 4 jogos para disputar. Duelo direto agora aí, pessoal, em Goiânia, próxima rodada agora, fim de semana, tem Goiás e Cruzeiro. Depois o Cruzeiro recebe em BH o Atlético Paranaense, joga com o Botafogo no Rio e recebe o Palmeiras na última rodada lá em BH. Palmeiras provavelmente brigando pelo título ainda. Botafogo e Palmeiras aqui brigando pelo título. Goiás, duelo direto pelo rebaixamento, para escapar do rebaixamento. Atlético Paranaense brigando ainda por vaga na Libertadores. Botafogo e Palmeiras brigando pelo título. Nesta sequência de 4 jogos no primeiro turno, o Cruzeiro fez apenas 2 pontinhos, 2 empates. Empatou com o Furacão e empatou com o Fogão. Contra o Atlético Paranaense e contra o Botafogo, 2 empates. 3-3 com o Atlético, 0-0 com o Botafogo. Perdeu para o Goiás, perdeu para o Palmeiras. Ok? Vamos seguir. Goiás e Inter. Goiás tem duelo direto com o Cruzeiro agora, em casa. Em Goiânia, a próxima rodada, Goiás e Cruzeiro. Aí o Goiás visita o Grêmio em Porto Alegre e o Fortaleza lá no Castelão em Fortaleza. E na última rodada recebe em Goiânia o já rebaixado América. Olha o que fez o Goiás nessa sequência no primeiro turno, hein? Nesses 4 jogos, o Goiás fez 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. Venceu o Cruzeiro, o Fortaleza e o América. E empatou com o Grêmio. Com o Grêmio, em Goiânia, o Goiás vencia até 48 do segundo tempo, quando tomou o gol de empate do Grêmio. Então, 10 pontos fez o Goiás nos últimos 4 jogos no primeiro turno. O Inter tem agora Bragantino em casa, aí sai para 2 jogos, contra o Cuiabá e contra o Corinthians. E na última rodada recebe o Botafogo no Beira-Rio. Nessa sequência de 4 jogos, o Inter no primeiro turno fez apenas 2 pontinhos. Empatou com o Bragantino e empatou com o Corinthians. Perdeu para o Cuiabá e perdeu também para o Botafogo. Fechando aqui, pessoal, Santos e Vasco. Santos tem Botafogo no Rio, Fluminense na Vila, Atlético Paranaense em Curitiba e na última rodada recebe o Fortaleza na Vila. No primeiro turno, nesta sequência, o Santos fez 2 pontinhos. Empatou com o Botafogo, 2-2, empatou com o Furacão em 1-1. Perdeu para o Fluminense, perdeu também para o Fortaleza. Finalmente o Vasco, que pega agora o Atlético Paranaense em Curitiba. Depois recebe o Corinthians, lá no Rio, enfrenta o Grêmio na Arena, em Porto Alegre, e na última rodada joga em São Januário contra a equipe do Bragantino. Nesta sequência, no primeiro turno, o Vasco fez 4 pontos. Venceu o Grêmio e empatou com o Bragantino. Perdeu para o Atlético, perdeu também para a equipe do Corinthians. Tá certo? De uma forma, então, bem didática, pessoal. Lembrando aí, se o seu time está, nesse momento, na zona de rebaixamento, aqui, Bahia, Goiás e Curitiba,
Para escapar do rebaixamento, nesse momento, a projeção está em 47 pontos. Se o seu time está fora do Z4, Cruzeiro, Vasco, Santos, Inter, Fortaleza, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Bahia, que indica 42, tem que fazer, então, 43. Então, para quem está dentro, 47, para quem está fora, 43 pontos para escapar do rebaixamento. Lembrando que isso é projeção. Como eu falei no começo do vídeo, falo agora. Se os times aqui que estão na tela ganharem seus jogos até o final do campeonato, vai ter time caindo com 50 pontos. Então, por isso que eu faço projeções. Ainda, gente. A situação continua preocupante, não é nenhuma novidade, mas pelo menos esse empate entre Cruzeiro e Vasco, para mim foi interessante, porque só distribuiu 2 pontos, né, um para cada time, é bom se diga. E nesse contexto não se desgarraram muito, mas claro, tudo isso vai ser bom ou não vai ser dependendo do Bahia. E nada adianta se o Bahia não fizer a parte dele, então o Bahia precisa encarar essa partida com o Corinthians como uma partida efetivamente de vida ou morte, não que as outras não foram, mas há aí mais uma oportunidade que o Bahia vencendo ultrapassa os dois e joga a responsabilidade para cima deles, que jogam depois do Bahia. O Vasco joga no sábado, enfrentando fora de casa até o Paranaense, e o Cruzeiro joga segunda-feira contra o Goiás. Então o Bahia vencendo é difícil, a gente sabe que é difícil, mas em futebol tem situações que surpreendem. O próprio Cruzeiro foi lá e venceu a equipe do Fortaleza fora de casa. O Santos venceu a equipe do Flamengo fora de casa. O Vasco também andou vencendo algumas partidas fora de casa, inclusive o Cuiabá, o Vasco venceu fora de casa. E o Bahia tá precisando também fazer a sua gracinha e vencer, porque quem vence fora de casa consegue trair uma vantagem aí. E o Bahia, eu posso até arriscar dizer, se acontecer, claro, seria surpreendente, sim, mas se acontecer de o Bahia voltar com os 3 pontos, difícil é, impossível nunca. O Bahia teria um respiro muito interessante, afinal de contas, ao menos em tese, a tabela do Bahia parece ser mais fácil do que a de Cruzeiro, do que a de Vasco e do que também a da equipe do Goiás. Então o Bahia que precisa encarar essa partida como uma partida realmente de vida ou morte, uma partida decisiva, uma decisão de Copa do Mundo e tentar surpreender um Corinthians que é organizado, que defensivamente é bem postado como o Mano Menezes mas que não vive os seus melhores anos. E nesse contexto o Bahia precisa tentar surpreender esse Corinthians jogando em casa, claro, tem que fazer um jogo perfeito defensivamente e ofensivamente e voltar, quem sabe, com 3 pontos. Já passou da hora de surpreender a gente positivamente. Tá na hora, né, Bahia? De conseguir trazer pra gente aqui os 3 pontos, aqueles 3 pontos que de repente ninguém espera e o Bahia traz como surpresa. Sigamos na fé, a gente é torcedor acima de tudo, sabe que é difícil, mas impossível não é. E são 11 contra 11 em campo e que o Bahia de repente surpreenda para a gente ter um mínimo de respiro e voltar aí para as 3 partidas finais, pensando em se livrar de vez desse martírio que tem sido essa temporada 2023. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, clique aqui no link fixado no comentário e também na descrição do vídeo. E aproveite a Black Friday na Centauro. Tamo junto, saudações de colores. E até a próxima.